E, aliás, eu já o disse no passado, vou dizê-lo mais uma vez, eu acho que Zelensky deveria concentrar ainda mais os poderes na presidência e deveria, sem dúvida, dissolver o Parlamento. Quer dizer, nós estamos num estado de conflito armado e a centralização de poder é algo necessário para a Ucrânia conseguir combater os avanços da Federação Russa e, mais uma vez, Bruna, a Federação Russa avança lentamente, isto não é uma novidade para ninguém, a Federação Russa avança lentamente há muitos anos, mas avança. Isto, de facto, é um problema e nós víamos aqueles mísseis em Kiev, sabemos que a Federação Russa também sofre mísseis e drones ucranianos no seu território e nós temos aqui uma situação que continua a complicar-se e não parece que vamos ver um estancar das hostilidades neste ano de 2026, infelizmente. E referiste essa questão dos ataques serem mútuos. Importa dizer que a Rússia já começou a importar combustível e as autoridades reconhecem já o início da segunda fase da crise do combustível. É com este tipo de ataques que temos assistido ao longo de várias noites que a Rússia vai continuar a responder a estes ataques ucranianos às refinarias? É possível, a Rússia responde de várias maneiras, de facto, nós víamos agora ali a democracia precisa de eleições, não é a palavra de Fedorov. Aqui é muito interessante nós, se calhar, fazermos um reparo a Fedorov, que isto é a democracia como os liberais a compreendem, não é? Os liberais são uma coisa, os democratas são outra. Ora, a democracia, ao contrário do que a maioria pensa, não empreende eleições. A democracia é a igualdade entre os governantes e os governados, quer dizer, e é uma identidade comum dos governantes e dos governados. Isto é a posição de Aristóteles, de Jean-Jacques Rousseau e de Carl Schmitt. É a verdadeira posição democrática sobre a democracia. Os liberais têm outra visão, não é? Que é a visão em que juntam o conceito de democracia com as eleições, mas isso, como é óbvio, é uma visão liberal. De facto, esta questão que estavas a levantar, como é que a Rússia vai responder em alguma medida? A Rússia responde pela via diplomática, responde pela via militar. Nós temos também aqui a questão económica e há uma coisa que as pessoas se esquecem, Bruna. E aqui os ucranianos e os russos estão do mesmo lado da barricada. A Europa Oriental e principalmente os eslavos orientais são gente muito rústica. São gente, se nós quisermos aqui fazer um paralelo, que nós não temos na Europa romano-germânica possivelmente desde a Primeira Guerra Mundial. São pessoas aguerridas que estão prontas a afrontar dificuldades socioeconómicas e isso é algo que dá uma grande vantagem tanto aos russos como aos ucranianos, tendo em conta a realidade da Europa romano-germânica. E vemos aqui Lavrov, e Lavrov, em alguma medida, sabe isso. E deixou uma mensagem ao Reino Unido. Exatamente, Lavrov deixa uma mensagem ao Reino Unido, nós sabemos, quer dizer, isto aqui é um segredo de polichinelo. Lavrov dá a entender que, lá está, temos aqui um tweet da Embaixada Russa no Reino Unido e ele tem pena do Reino Unido se o Reino Unido ficar ao lado da Ucrânia até ao fim. E fala em consequências. Consequências, lá está. Aqui qual é que é o problema? O problema é que a Federação Russa foi dito várias vezes que a Federação Russa responderia de maneira exemplar. Até agora não o tem feito. Ou seja, existe uma grande contenção tanto por Lavrov como por Vladimir Putin. Agora, vamos ver até que ponto é que a tal frota fantasma, que não é russa, não é, em grande medida, são navios de marinha mercante de vários Estados que transportam a energia russa por esse mundo fora. Os russos já avisaram, bem, nós se calhar vamos começar a apressar navios também, e isto teve muito a ver com as Ilhas Kurilas, Bruna, que nós falámos aqui, ou seja, os russos a dizer, bem, vocês estão a pensar na Rússia, no Báltico, mas a Rússia tem também uma dimensão do Pacífico, por isso as aventuras que vocês podem estar a fazer ao Ocidente, nós podemos responder ao Oriente. Vamos ver até que ponto é que a resposta russa chegará a esse ponto. Uma coisa é certa, a diplomacia russa neste momento, através de Lavrov, está a tentar criar uma divisão entre Londres e Washington. Vai ela consegui-lo? Temos que aguardar para ver. Vamos mudar a geografia e olhar ainda para os minutos finais, para a questão do Médio Oriente e focarmos naquilo que foram os ataques israelitas à base aérea síria. Já há reações dos Estados Unidos
que não gostaram nada da brincadeira de Israel. O que é que mostra esta posição dos Estados Unidos? Há uma mudança na relação de Trump e Netanyahu? A mim parece-me que Donald Trump, no seu fundo interior, prefere o modelo turco ao modelo israelita. Claro, agora aqui muitos diriam, bem, isto é aquele viés autoritário, não é? Autoritarista de Donald Trump, que acaba por preferir o modelo de Erdogan. Aliás, até há internautas que se divertem grandemente a dizer que a América sob Trump é uma espécie de Império Otomano renovado pelas conquistas dos territórios, pelo harém de mulheres eslavas, não é? Aqui uma menção à atual esposa de Donald Trump. E, de facto, Israel é criticado pela Turquia e pelos Estados Unidos, porque nós temos aqui uma coisa que é a consequência da queda de Bashar al-Assad, não é? Eu alertei desde a primeira hora, ou seja, nós tivemos uma convergência entre os interesses turcos e os interesses israelitas. Ambos queriam remover Bashar al-Assad da Síria. Só que depois iam entrar em rota de colisão. Nós sabemos que na zona de Quneitra, no território sírio, e já para não falar dos Montes Golã, nós temos uma presença do exército israelita. Israel tem mantido as operações na Síria. Qual é que é o objetivo a longo prazo? O objetivo a longo prazo, a mim parece-me ser o Grande Israel. É uma expansão do território israelita que abarcará partes do Líbano, partes da Síria, mesmo no futuro, aliás, já no presente, mas cada vez mais ainda no futuro, do Estado palestiniano. E nós, de facto, temos aqui a América, pelo menos neste momento, a alinhar-se com a Turquia, porque Israel atacou uma determinada base e nós depois temos um mapa, poderíamos vê-lo, creio eu, muito perto do Estado turco, e em alguma medida nós temos aqui Israel, e aqui é um tweet do gabinete do primeiro-ministro de Israel também, que diz que há um status quo na Síria, não é? As coisas devem ficar em alguma medida como estavam, e lá está. Vemos ali aquele pontinho vermelho, que é mesmo já perto da fronteira que a Síria tem com o Estado turco, e na realidade Israel ficou muito preocupado com soldados turcos que seriam aí utilizados numa determinada base e, permite-me a expressão, não foi de modas, e atacou claramente. Ou seja, nós temos aqui uma situação que é uma situação que nos demonstra uma realidade levantina. E insistir neste ponto do Levante com os telespectadores, nós estamos a constatar um mapa, temos ali já um Mediterrâneo Oriental e temos depois, mais ao ocidente, a ilha de Chipre, não é? Que, em grande medida, em Chipre, na zona norte, temos uma república turca que, em grande medida, é basicamente reconhecida pelo Estado turco e não é reconhecida pela maioria dos outros Estados. E, em baixo, temos um Estado que é um Estado da União Europeia, não é? O Estado cipriota. E isto, de facto, as coisas que podem acontecer ali, Bruna, se isto escalar, nós podemos entrar aqui num conflito que vai para um país da União Europeia. E aqui, quando eu aviso, atenção, a União Europeia, que todos gostam de pintar de rosa, temos aqui a ilha, lá está ali Chipre, rodeada por aquele azul, isto cria-nos responsabilidades, porque, quer dizer, fala-se muito da NATO, quer dizer, através dos tratados da União Europeia e dos documentos da União Europeia, também existe um ponto, não é, nesses documentos, que fala da necessidade de defesa e apoio mútuo, não é? Quer dizer, nós vamos mandar soldados portugueses para morrer ali no Mediterrâneo Oriental. Ora, a mim parece-me, e toda a questão à volta de Ceuta demonstrou-nos a prioridade portuguesa, que é uma prioridade que tem que se colocar aqui no contexto peninsular, no contexto do Atlântico e, se calhar, à entrada do Mediterrâneo, Bruna, mas será sempre num Mediterrâneo ocidental e nunca num Mediterrâneo oriental. É algo que nós devemos ter em conta, e aqui temos uma imagem, de facto, que remete para o misticismo judaico, não é? Temos ali um senhor que seria um israelita, que está a ordenar como um golem, não é? Um golem que é uma criatura do misticismo judaico que não tem vontade própria e tem ali a bandeira da Nova Síria, não é? A Síria de Al-Shará, que no passado era dito Al-Julani, que na realidade
Israel, não é isto? São aqueles que dizem que Al-Sharaa é um títere. Alguns dizem que é da Turquia, outros dizem que é de Israel. Aquilo é uma espécie de golem que não tem vontade própria. E porquê? Porque criticam Al-Sharaa. Então Israel ataca uma base no teu território e tu não respondes. Ou seja, e aqui nós temos todo o problema de a situação no xadrez sírio, que é uma situação muito complicada, e quando Bashar al-Assad caiu, o último resquício da Síria, como nós a conhecemos no início deste século, morreu com Bashar al-Assad, Bruna, e agora que Deus nos ajude. Vamos aguardar os desenvolvimentos. Afonso, para terminar aqui uma comunicação, mais uma, da presidência Trump. Exatamente, eu achei esta imagem também interessante, está a circular nas redes sociais e nós temos ali Energy Man, não é? O homem da energia, também poderíamos dizer o homem energético, e aquela ideia que Donald Trump, e ali uma imagem que remete se calhar para os cowboys, é colocado ali com aquele chapéu e nós vemos o óleo o petróleo, não é? A ser extraído lá atrás, ou seja, esta dimensão que Donald Trump gosta de dizer que os Estados Unidos da América são uma grande potência energética e precisam cada vez menos do petróleo que chega do Médio Oriente. É verdade, neste ponto Donald Trump não está a mentir e nós temos aqui uma dominação fantástica e ali vemos nova temporada, domínio energético americano e Donald Trump, claro, que gosta sempre de ter os holofotes apontados para ele, coloca-se ali com uma mão na cintura, com um ar de grande airosidade e com grande orgulho na nação americana. Os americanos adoram este tipo de comunicação. Resta saber se vai surtir efeito nas intercalares. Cá estaremos também para analisar. Afonso Moura, obrigada pela análise. Até amanhã. Boa noite.